E eu quero te perguntar, você acha que realmente esse lance do universo, do metaverso ali, do óculos, ele é realmente uma realidade que pode vir a acontecer de verdade? Eu acho que assim, na verdade, esse lado mais utópico do metaverso e das realidades, né, dos metaversos, porque hoje em dia a gente não fala só de um metaverso, né? A gente fala das possibilidades de mundos imersivos de uma maneira que seja totalmente alienada, isso eu não acredito. Agora, eu acho que o que faz sentido e que realmente tem se mostrado cada vez mais presente é pegar essas questões tecnológicas e trazer para coisas positivas, como, por exemplo, dentro do aprendizado de crianças, de alguma maneira dentro das escolas. Você tem, claro, os malefícios relacionados aos próprios vícios que isso gera, porque isso tem uma questão que acaba gerando, né, uma necessidade de estar em contato com aquilo, mas você tem tantos benefícios, né? Então, até mesmo do lado do mercado, cara. Você se beneficiar de uma certa maneira, de uma forma positiva, não exploratória, de uma tecnologia para você trazer mais cliente. Então, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Tudo tem. Certeza. Eu dei uma risada que você falou das consequências e tal. Sim. Porque eu vi um Reels de um cara que ele ficou... Não sei se é fake ou não, mas ele ficou, tipo assim, um mês com o óculos VR. E, tipo, o óculos 100%. Tem um negócio aqui e prende aqui. E ele ficou, tipo, moicano ao contrário. Como ele ficou usando o capacete, o óculos por muito tempo, aqui começou a nascer menos cabelo. Porque o negócio ficava aqui o tempo todo, tá ligado? Sim, sim. Caralho, que brisa. De uma certa maneira, é uma evolução, teoricamente. Porque você tem que pensar... O corpo ali tá entendendo que aquela parte não tá sendo utilizada. Mas é muito né? Você tem que pensar por esse lado meio de Darwin, assim. Pra quê, né? Não precisa tá sendo coberto aquela parte da cabeça. Ela tá protegida. Por que precisa de cabelo aqui, né? Teoricamente, esse é o lado meio louco de tudo isso. Mas é bem por aí mesmo. Até teve uma outra que tinha circulado há um tempo atrás, que era um tipo de tecnologia muito parecido com óculos, e que tinha uma arma, não sei se você ouviu falar disso. Não. Que tinha uma arma apontada, e aí se você tivesse lá, você não conseguisse passar da fase, você também... Morreria? Tipo Jogos Mortais? É um negócio meio doido. Eu não sei até que ponto que isso é verdade, porque essas informações acabam circulando na internet e você perde a mão de saber. Né? Até que ponto as pessoas aumentaram o negócio ou se era um protótipo de alguma pessoa. Mas como muito que maluca. é tipo um óculos? Era um negócio assim, era como se fosse um óculos como se fosse um óculos de realidade aumentada para o jogo, desenvolvido para o jogo que um cara X desenvolveu. E que quando você não passava de uma etapa, teoricamente, você morreria no jogo, você acabaria morrendo na vida real. Mas assim, isso é totalmente o cúmulo do absurdo. Na minha percepção de mundo, assim, é o cúmulo do absurdo, né? Como que você mistura a realidade virtual com a realidade de mundo mesmo de uma maneira tão expressiva. Acho que isso não tem como ir pra frente, né, cara? Mas eu sinceramente enxergo muito o metaverso como uma Matrix. Tá ligado? Todo mundo conectado aqui, assim. Tipo o da filme maneira mais utópica mesmo, né? Que bem o filme pessoas... Wall-E. Sim. É meio muito louco isso. Eu não acredito que esse lado vá desenvolver por esse caminho. Boa. Mas eu realmente acho que tem muito espaço por conta de vir muito de baixo, sabe, cara? É o que eu tava dizendo. De crianças, de gerações muito novas tendo contato com isso. Mas você acha que não vão criar o Deep Verso? Mas você tem razão, cara. Sempre tem, né? Infelizmente tem, né, velho? A partir do momento que a realidade nossa de navegação, por exemplo, não for tão relevante por conta das pessoas realmente quererem mais, com certeza vai acontecer isso. Você vai ter essas opções macabras, né? O lado B do negócio, que é complicadíssimo. Inclusive no Japão, eles têm... Não sei se eles realmente têm um problema com rejeição, alguma coisa assim, mas tem uma galera que, tipo, por exemplo, tem um cara que casou com uma avatar. Eu sei. Tem umas coisas... Tipo... O cara casou com um robô, é isso? Totalmente. Não com um robô físico, com um robô avatar. Porque, tipo, sempre vai falar eu te amo, etc. Sempre tá bom, papapá. Então, a Alexa não fala que me ama. Eu falo que ela te ama, ela fala obrigado. E ela ainda corrige o seu inglês. Ela corrige o meu inglês. Corrige o seu inglês. Não, mas você falou de uma coisa que é muito louca. Conta melhor sobre o experimento, que quando as pessoas iam desligar o robô. Cara, olha, tem uma matéria que eu li pra fazer o trabalho que eu tinha feito lá dos influenciadores, que era
um grupo de cientistas pegou e construiu um robô, e aí eles mostravam para certos grupos de pessoas e eles ficavam interagindo. E aí chegava num certo momento que os cientistas falavam, ok, agora pode desligar o robô. E aí o robô começava, não, por favor, não me desliga. E não desligavam o robô. Porque a inteligência começava a ser para pegar no emocional, né? Você começava a misturar justamente o lado muito complicado e extremamente, assim, delicado desse lado. Porque eu acho que uma das grandes diferenças de nós, né, seres humanos, para a questão dos robôs, é esse lado da gente ter a capacidade não só emocional, mas de atitudes que às vezes a gente consegue ir mais pelo racional, mais pelo emocional e conseguir discernir melhor tudo isso, né? Não ir só para aquilo que é mais certo, às vezes o caminho que é mais curto, né? Que comumente os robôs tendem a ir por esse lado. E não tem a menor dúvida que quando você chega nesse ponto, é preocupante demais. Loucura isso, né, cara? E ainda falando de robô... exatamente. Ai, mano, eu desligaria. Mas ainda falando em robô, 2 outras coisas que a gente já fez. Uma, na verdade, a gente já fez um vídeo sobre aquele outro robô lá que você queria... Não, é um robô que falou que ele previu um zoológico de humanos. Um zoológico de humanos? Como se fosse meio que... Drogado, uma inversão assim de papéis. Isso, exato. Sabe aquelas imagenzinhas assim, sei, tipo de uma pessoa acendendo um fósforo, aí no outro é um fósforo acendendo uma pessoa? Entendi. Sabe essas imagenzinhas? É um robô acendendo... Mentira, tô ligado. Conta o seu, que eu esqueci. Mas então, não, mas era esse que eu queria falar e o outro, não lembro, esqueci. Ai, caramba. Mas era de robô também? Era de robô, era um negócio... será que é o do Elon Musk lá? Lembrei. Um cara que veio... O El Professor, que ele é o vice... Ele é bicampeão brasileiro de oratória. Ele veio no Pode Viajar e ele comentou sobre um cara que ele começou a seguir, que ele é campeão mundial e ele debateu com um robô da Microsoft. Oratória. Eu acho que eu ouvi falar sobre isso. Você ouviu falar sobre isso? E aí ele ganhou depois, o argumento dele, ele ganhou da máquina. Caraca. Eu acho que tem uma questão de junção de fatores também, que a gente está ainda passando por um processo de real aprendizado das máquinas, né? Um machine learning, assim, que tem se desenvolvido muito nos últimos tempos. Mas eu acho que isso aí que você falou é bem por aí, cara. Você começa a chegar num ponto que é preocupante pelo ponto de vista de uma capacidade técnica, principalmente, né? De conhecimento que a máquina tem, que é muitas vezes até difícil de você mensurar, porque tem acesso a todos os estudos, tudo mais recente, é um supercomputador. Mas eu acho, na minha visão, assim, eu ainda acho que essa questão emocional e de discernimento das atitudes e de tudo isso que vem aí junto com o modo de pensar do ser humano ainda tende a se manter aí por muito tempo, eu espero, né? Até porque senão a gente vai estar totalmente ameaçado. Total. Eu acho que é bem por aí. É um caminho complicado. Eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele comentou, ele também gosta bastante de tecnologia e tal. E aí a irmã dele, nesse meio tempo, a irmã dele tava fazendo faculdade de odontologia. Tá. E aí ele virou primeiro e falou assim, zoando, né? Mas ele falou, não sei por que você tá fazendo odontologia, porque essa é uma profissão que já vai ser dominada por robôs. Aí que vem a pergunta. Já vi que tem galera que tá fazendo um robô que faz tatuagem. Que faz sentido, né? Até porque, querendo ou não, é uma reprodução de um... Uau! De um desenho. Porque assim... Mas a minha pergunta é, você confiaria num robô pra limpar seu dente, pra fazer uma tatuagem em você? Eu acho que... Não sei se a gente tá preparado pra isso ainda. É muito doido isso, né? Isso entra na questão lá do robô do Elon Musk também. Você viu isso aí? Ai, gente. Que tipo, mano, peraí, vê se eu entendi. É que eu sou um cara que eu tenho que frequentar o Quai diariamente por causa da campanha. Então eu tenho que ficar entrando no Quai lá. E aí, às vezes eu vivo de corte, entendeu? Aí eu vi um corte que falou que esse robô ele vai ajudar, tipo, nos afazeres repetitivos, né? Uns afazeres... Como posso dizer? Que você tá meio que perdendo tempo ali, teoricamente, né? Na parte mais braçal, sim. Inclusive, aí ele cita lá nesse corte que eu vi que era, tipo, inclusive lavar a louça. Só que aí depois eu e a Anitta, a gente ficou entrando numa discussão, tipo assim, cara, para um robô lavar a louça, ele tem que ter noção do, tipo assim,
da massa do negócio, entendeu? Tipo, são muitas variáveis, do né? peso, onde colocar... Quando você pensa em robô, eu acho que é bem isso, né? Você pensa em robô, o robô está alimentado por um algoritmo e o algoritmo funciona por meio de variáveis, por meio de combinações possíveis, possibilidades. E aí você fala, cara, como você cria um negócio que realmente funciona bem com tudo? Mas e que consegue ver as combinações, né? Tipo, todas as possibilidades. Isso aqui, ele é um material mais fino, mas ele pode ser mais resistente. Então, como aplicar a pressão, entendeu? Poxa, para lavar a louça, por exemplo. Ele não vai empilhar a louça lavada no escorredor, que nem a gente faz, não. Vou fazer um questionamento. Acho que é muito difícil. Uma lava-louça. Lava-louça. É um robô, tipo... Máquina de lavar é um robô? É uma máquina. Robô eu acho que não é. Qual que é a diferença entre robô e máquina? É um bom ponto, porque querendo ou não, você tá automatizando um processo que era teoricamente feito de uma maneira manual, por um dispositivo que funciona automaticamente com um movimento de um toque, na maioria das vezes por uma placa que está gerenciando tudo aquilo e que tem correlações ali inteligentes. Eu acho que dá para chamar de um robô. De robô. De uma, eu acho que seria um tipo de robô, sim. Sim. Interessante. Depois do robô do Pix, vem aí o robô lava-louça. Arrasta pra cima. Robô lava-louça. Ai, mas muito melhor uma máquina de lavar do que um robô lavando um negócio, lava-louça é meio estranho mesmo, né? Não, e você, porque a gente já tem uma solução pra isso. E você tá lá e tem um robô que é, tipo, maior que você. Ele não deve ter o meu tamanho, eu tenho 1,58m, deve ser maior do que eu, esse robô. E assim, é muito louco, porque acho que até por conta de eu ter feito engenharia e tal, quando a gente fala de produtos, assim, de possibilidades, vem já na minha mente uma possibilidade de viabilizar isso. Então, cara, será que isso é viável? Pra lavar a louça, né? Pra várias outras coisas. Pode até ser. Mas para lavar louça, você já tem uma alternativa que é uma máquina que já faz um serviço parecido, teoricamente, que não precisa de um esforço seu. Então, será que para lavar louça isso iria para frente? Talvez em países que conseguissem fazer esse custo de material, de serviço do próprio robô ser em conta. Caso contrário, será? Entendeu? Que tem um espaço de mercado relevante. Eu vou ser sincera, eu acho que não, porque assim... Isso é um negócio... antes lavava no rio a roupa. Aí surgiu a primeira máquina de lavar. Aí ela foi... Tô falando de roupa, no caso, aqui, né? Mas aí foi evoluindo. Eu acho que assim... Lavar louça e lavar roupa... Eu não sei se vai ter alguma outra coisa... Talvez, por exemplo, que isso já tem. Roupa, uma que lave, seque e dobre. Talvez. Agora eu lembrei que você tava falando, tem duas coisas relacionadas a isso que eu acho que faz sentido falar, inclusive te interromper. Tem um sistema que eu vi muito interessante, inclusive eu fiz um vídeo no meu perfil do Insta, que é uma máquina que ela lava, seca e passa. Olha só. E assim, é impressionante, porque ela tem um consumo de água baixíssimo, ela já entrega já a roupa certinha, você pode acho que usar 8 peças ao mesmo tempo. E ela lava, assim, em coisa de 10 minutos. 15 minutos é um negócio muito louco. Aí você pensa, que, poxa... real compraria, velho. Porque compraria. Como que isso... Você pensa no consumidor, né? Vem de novo aquele negócio. Como você soluciona uma das dores principais das pessoas, que ainda é, poxa, lavar uma roupa, você já tem a solução da máquina, mas juntar com secar a roupa e ainda passar e tudo isso ainda rápido.